Nós tivemos um sequestro lá em Belo Horizonte, uma garota de 5 anos de idade, ela foi sequestrada. Ela estava dormindo, os pais haviam saído para trabalhar, o pai médico, a mãe farmacêutica, eles saíram para trabalhar de manhã e 2 irmãos chegaram na casa e eles se apresentaram como funcionários da empresa de telecomunicações de Minas Gerais, a antiga Telemig, dizendo que o telefone da família estava com problema, que eles precisavam entrar para resolver o problema. A empregada, acreditando nesses 2, deixou que eles entrassem e eles então conseguiram sequestrar essa menininha de 5 anos de idade. Tiraram a menina da casa, levaram até para a casa do pai deles. O pai e a mãe estavam viajando, né, nessa semana, eles foram viajar para o interior, iriam ficar uma semana no interior. Eles então fizeram a casa dos pais como cativeiro. E começaram então a fazer as ligações para a família, pedindo resgate, um resgate alto, e a família não tinha esse dinheiro. Não tinha esse dinheiro e a negociação foi continuando, até que a gente conseguiu, num determinado momento, descobrir que ele estava ligando de um telefone público, de um orelhão, e a gente indo lá no local de onde partiu essa ligação. E alguém nos informou lá que essa pessoa que havia ligado era um fulano de tal, que eles conheciam, deram o nome da pessoa, deram o nome onde que ele morava, a gente foi lá e o prendeu. A partir da prisão dele, evidentemente que no início ele negou, que não tem nada a ver, e a partir disso a gente começou a descobrir quem que era ele, com quem. Ele namorava uma empregada da farmácia da mãe da menina. Então aqui a gente começou a ligar as coisas e aperta daqui, aperta dali, até que ele realmente confessou que havia feito o sequestro da menina. Aí quando ele disse que havia feito o sequestro, e onde que está? Onde que é o cativeiro? Lá na casa do meu pai. Aí deu o nome do bairro, o nome da rua, a gente colocou ele dentro da viatura e a gente então partiu para o local do cativeiro, onde a gente iria lá libertar a menina. E no meio do caminho ele disse, só que a menina está morta. Aí aquilo ali deu um baque na gente, nós paramos o comboio, né, que estava se dirigindo para libertar a menina dentro do cativeiro. Mas como é que está morta? O que aconteceu? Eu fiz a menina estava chorando, como ela começou a chorar muito, tinha vizinhos próximos, eu tentei fazer com que ela calasse, tampei a boca dela e o nariz com um pano e ela acabou morrendo. Diz ele que morreu, a gente não sabe se realmente morreu, se ela desmaiou, alguma coisa assim. Ele levou o corpo da menina para o quintal de casa, cobriu o corpo dela com madeira e principalmente com pneus e ateou fogo. O cheiro do pneu faz com que dissimule, né, o cheiro de carne de ser humano sendo queimada, né? E tinha muito vizinho de um lado, de outro, e com isso ele foi colocando fogo, alimentando o fogo a noite toda, quebrando todos os ossos da menina. Tanto é que quando a perícia foi desenterrar a ossada da menina, né, o maior osso que encontrou se tivesse ali 2 centímetros, talvez fosse muito, né? Naquela época, 1995 talvez, já tinha exame de DNA, nem o DNA não conseguiu comprovar que aquela ossada era da menina, né? Mas com todas as provas que existiam, aquilo levou a crer que realmente a justiça entendeu que realmente era o corpo da menina que estava enterrado ali. Então foi ali um negócio terrível para a gente, que a gente não conseguiu resolver a tempo, e com isso a menina veio a falecer. Quanto tempo durou esse...
Demorou uns 5 dias. Foram uns 5 dias, mais ou menos, de negociação. A menina morreu no mesmo dia que foi sequestrada, no mesmo dia, e ele continuou a fazer a ligação. E o dia que nós surpreendemos ele, a gente correu atrás para prender o irmão dele. O irmão dele ficou sabendo que ele tinha sido preso, fugiu, e uns 2 dias ele se apresentou e foi decretada a prisão preventiva contra ele também, e ele foi... E os dois cumpriram pena lá em Belo Horizonte. Mas foi bastante desgastante para a gente, né? Para a gente não poder ter chegado a tempo, né? A gente, é claro, a gente não foi uma culpa nossa, né? Mas foi um negócio que marcou a vida de todos os policiais que trabalharam nessa operação. Ele pegou a menina, pediu o valor. Começou a pedir. Quanto que era, o senhor lembra? Era dinheiro daquela época, nem sei que dinheiro que era pedido naquela, não sei se já era cruzeiro, não sei, não lembro, reais, eu não sei qual. O real é 94. É 94, né? Então pode ser, não sei, pode ser real, não sei, deve ser 93. Mas era um valor alto. Era um valor alto que a família não tinha como pagar, tentava negociar para ver se diminuía o valor, né? Eles estavam mantendo um valor alto, eles não conseguiram pagar. Essa negociação continuou mesmo com a menina morta. E a menina estando morta, ele continua a ligar. Se ele não tivesse ligado mais, provavelmente a gente nunca teria chegado até ele. Esse é o caso Miriam Brandão? Miriam Brandão. Esse é o caso da Miriam Brandão. O rapaz está falando aqui no chat que foi em 92. 92? 92. Não tinha nem o plano real ainda. Mas, assim, é um caso de repercussão nacional, né? Sim, sim. Teve uma repercussão porque foi na mesma época que a filha da Glória Pérez, né, a escritora de novelas da Rede Globo, perdeu a filha dela, Daniela Pérez, também no Rio de Janeiro, onde ela foi morta pelo namorado. Era uma atriz fazendo novelas lá na Globo, aqui no Rio de Janeiro. E ele foi a mesma época. Então, tanto a mãe da Miriam Brandão como a Glória Pérez se uniram para fazer protestos, né, com relação a aumento de penas nesses casos, né, que houvesse muita agressão contra a vítima. Então, foi bastante impactante, né? Tanto um quanto o outro crime, principalmente o crime de Minas Gerais, de Belo Horizonte, uma criança de 5 anos sendo morta por causa de briga de galo, briga de rinha de galo, que os dois irmãos deviam, e por isso eles fizeram esse tipo de sequestro. Eles não tinham nenhuma mancha criminal antes desse tipo de crime. Agora, há pouco tempo agora, os dois foram libertados, deve fazer talvez 1 ano, e os dois viraram pastores. E hoje estão pregando aí nas igrejas lá em Belo Horizonte. Mas pegaram então uma pena digna. Digna, sim, sim, sim. O máximo a pena deles foi 25 a 28 anos, mais ou menos, que foi a pena deles. Cumpriu de ponta a ponta. Cumpriu grande parte da pena, sim. O que é uma raridade. Assim, o que é uma raridade, Agora, mostra uma atrapalhada, e o sequestro tem muito disso também. Tinha na época uma atrapalhada total, um desespero e tentar resolver as coisas, porque assim, uma dívida de briga de galo. De rinha, né? De rinha. De briga de galo, ele teve a brilhante ideia do cão de pegar uma menina no primeiro dia, já acabou com todo o plano. Assim, até dificulta o trabalho da polícia, né? Sim, sim. Porque se tivesse uma ação pensada, profissional, com a finalidade, daria tempo das etapas forem acontecendo, né? Ele recebeu o resgate, né? Poderia receber o resgate, Exato. Libertar a menina. Talvez a gente não descobrisse quem foi o autor, né? E, no entanto, pratica uma barbaridade dessa e continua pedindo dinheiro, né? Talvez seja o desespero, né? Talvez seja. E aí, para conseguir a grana, ele precisava sustentar, né? Exato. Que a menina estava viva. Estava viva, estava viva. E quem dava as informações para ele era a namorada dele. Era a namorada que trabalhava junto com a mãe na farmácia. Na farmácia. Cara.
E aí perdeu a menina. E outra coisa, né? Ele só se chegou... A perícia não conseguiu comprovar, né? Porque ele mesmo deu o caso depois, né? Deu. Porque se ele também não fala... Sim, a gente não teria corpo, a gente não teria nada, né? A gente não teria... Talvez a gente não tivesse condição de indiciá-lo por aquele crime que ele cometeu, né? Porque, mas como havia ossos, né, de criança, que era de criança era visível, né? Para o Instituto Médico Legal também eles comprovaram que era de criança. E isso aí, junto com a declaração que ele deu de que realmente aconteceu isso, do local que ele enterrou, foi o motivo pelo qual ele foi condenado. Mesmo não dando o DNA não disse que é a menina que estava enterrada ali. Mas com todas as provas que tinha, só poderia ser dela, né? Pois é, tem na mente do criminoso essa ideia, né? Que se não tiver o corpo, tinha, né? Acho que hoje já não tem mais. Se não tiver o corpo, não tem crime. Não tem crime, né? Aí eu lembro do caso do goleiro Bruno, também lá na tua cidade, lá no teu estado, melhor. Também. O que aí caso, foi uma ideia de ocultação do cadáver, né? A ideia de maluco, né? E que até hoje não se sabe, realmente. Não se sabe onde está o corpo e eles foram condenados. Né? E mesmo assim eles foram condenados. Por quê? Porque todas as provas levam a que eles foram os autores daquele crime. Não é? No caso do goleiro Bruno, o senhor já não estava mais na ativa, né? Mas o senhor estudou o caso? Não, ainda estava. Não estava. Isso foi... Foi 2010, 2011, por aí. Não. Eu estava na... Bruno? Foi 2010, por aí. Porque eu lembro, ele jogava no Flamengo, ele foi campeão em 2009. Jogando no Flamengo. Ele estava jogando em 2009. Ele matou a menina em 2010. Por aí. Então eu já tinha aposentado. Goleiro Bruno. Goleiro Bruno, isso. Goleiro Bruno. Ele inclusive... Que foi no sítio lá em Minas. Isso. Então, mas todas as provas, né? Todas as provas estavam levando que realmente foram eles que sequestraram a menina, mataram a menina e desapareceram com o corpo. Né? Ou seja, não é necessário que o corpo esteja presente para que você indicie alguém por essa atuação. Né? No caso do Bruno não foi sequestro, né? Foi só realmente homicídio. Um homicídio. E aí tem a história do cachorro, né? Que uns dizem que botou o cachorro para comer, outros dizem que concretou parte do cadáver. Essas histórias não se comprovou nenhuma, né? Nenhuma, nem do cachorro, nem do concreto, não? Né? Não se comprovou nada, porque não foi encontrado nada, né? Nem foi encontrado nos cachorros, não tem, ninguém no corpo, ninguém sabe onde que está. Né? Quem sabe não quer falar. Né? E o desconforto de uma condenação onde não se sabe? A certeza vem da onde? No caso do Bruno, é por toda a conjuntura todas, né? É do mesmo caso da Miriam Brandão também. É a mesma situação, não é? Tem os ossos, mas não se pode provar que era da menina, mas todas as investigações, né? Elas vão para o mesmo lugar. E o mesmo lugar são os dois irmãos. Indo para os dois irmãos, com certeza. E ainda tem o depoimento deles. O depoimento deles vem ratificar todas as provas que foram encontradas. Quanto a isso, então, não deixa dúvida nenhuma para a justiça entender que realmente foram eles que praticaram o crime. E aí, como delegado responsável pela investigação, o papel do delegado é mostrar os indícios. Informar todos os indícios de quem poderia ter praticado o crime. E o Ministério Público e o Poder Judiciário, evidentemente, é que vão, então, decidir se aquelas provas são suficientes ou não. Se não for suficiente, eles vão devolver para que a gente procure mais provas, mais testemunha, mais informações, para robustecer a certeza de que aquele crime foi cometido por fulano de tal. E quando eles têm a certeza, não há necessidade, então, de fazer mais pesquisas.
E aí, nesse caso, aí, o senhor ficou convicto que sim? Sim, com certeza. Não, certeza 100% de que foram eles os autores do crime.